político dele, ele se vinculou muito forte à imagem do Doxiades que ia dar a legitimidade técnica para as intervenções que ele estava fazendo. Então, quando o Lacerda rompe com os apoia os golpistas e rompe com os golpistas, todo mundo fica numa saia justa, ninguém pode apoiar, ninguém pode usar o Doxiades, porque fica chato a situação e com oposição. Os militares de oposição conseguem usar. E aí, mas ao mesmo tempo, assim, ao longo da década de 60 e 70, é cobrado dos governantes o tempo inteiro: cadê o plano? Cadê o plano? Diz a lenda, eu já vi duas versões dessa em reportagem, diz a lenda que tinham trancado uma gaveta, e também tem uma lenda de que tinha sido jogado no poço do elevador da Sucção. Essa lenda da década de 80. Na verdade, mesmo é muito difícil de encontrar o plano. O original é em inglês. O original em inglês é muito difícil, parece que tem dois. Um aqui, não tem? Tem um aqui. E tem uma tradução de uma comissão que o Negrão de Lima fez em 67 ou 68, que é mais fácil de encontrar porque é uma xerox datilografada, mas mesmo assim não é um plano fácil de encontrar. Mas assim, mesmo ele não tendo sido executado no sentido literal, muita coisa dele foi aproveitada. E muito da reflexão dele sobre como gerir a cidade, principalmente, é o que fica como referência. Inclusive, se a gente vai ler o Rubi Rio, que é de 76? 75. Tem referência direta ao Doxiades, né? Referência expressa. Então, do Doxiades fica a ideia de planejamento constante, a ideia de um órgão de planejamento local, que coordenasse todas as frentes, a metodologia de levantamento de dados é importantíssimo, e a ideia de área metropolitana, que é um conceito importantíssimo que fica dele. Bem, meio que rapidinho, acho que era isso que eu queria apresentar. Obrigada. Obrigado, Juliana. Eu vou pedir a Juliana para complementar um pouco a fala dela, porque é uma coisa que atrai a gente, e pode ser que alguém esteja interessado em saber das linhas policrômicas, né? Policromáticas do plano. Só para você terminar a sua fala, você dá um trabalho. Então, posso pedir para você voltar, por favor? Desculpa. Nada. Pode ser aquele... Qual que você o vermelhinho. O outro. Esse, tá bom. Ah, não, pode ser mesmo. Isso, está ótimo. Então. Na época do Doxiades, essas linhas não tinham esse nome, policrômicas, o projeto não dá esse nome, depois ele ganha. Mas o Doxiades, ele, quando projeta, tem algumas linhas que são importantes, mais prioritárias no projeto dele. São essas que eu tinha marcado aqui. E aí é legal, se a gente for olhar, elas não são o mesmo traçado. Quando elas vão ser executadas já mudou muito. Tem interferência de outros projetos que vão atualizando, que era um conceito previsto no plano do Estado. Ele queria que os técnicos da prefeitura, do governo do Estado, eles desenvolvessem esse plano e detalhassem, no caso, um plano de diretrizes. E é legal quando a gente olha, porque dentro das prioridades tem essa daqui, que liga a Baixada de Jacarepaguá. A gente pode pensar que ela é mais ou menos o traçado da linha amarela. A linha amarela é um pouco diferente. Ela vira aqui no túnel da Polvândia. Ela vai mais para cá, mas o conceito está ali. Outro que o conceito está ali é a linha vermelha, que é aquela que margeia a Baía de Guanabara. Essa horizontal, o conceito também está... Ela vai ter um nome depois de linha marrom. Mas o conceito está aqui no Doxiades também. Qual que é o plano? Azul. Azul. E a lilás. A lilás parece dar uma agache, né? Porque, assim, ninguém começa do zero o projeto, né? A agache parece estar no... A lilás parece estar no agache. A lilás é aqui do Santo Cristo para... Capilano, gente. E a verde, que era de Isabel... Não, Gávea Dutra. E o túnel do Engenho Novo, por exemplo, tem um pedaço lá. Tem um pedaço, Essa verde está bem no desenho aqui, esse tipo. Vou botar aqui no chão.
fecha isso. Mas elas não tinham especificamente esse nome na época. Valeu. Há uma polêmica quando o projeto, que é a abertura de um túnel no final da Rua Uruguai, na Tijuca, que levaria direto à Zona Sul. As pessoas sairiam da Tijuca, em 10 minutos elas estariam na Zona Sul. É uma área que agora está sendo pensada no metrô, né? De novo, mas é uma área muito complicada em termos de áreas de montanha, mas era uma ideia de pensar em duas saídas que ela teria. Ela teria uma saída ali na Praça do Jockey, onde hoje é o Corpo de Bombeiros, e teria uma outra saída possível, né, em outras áreas próximas a ela, ali na área do, que foi o pior, na área da Pacheco Leão. Né? Quer dizer, uma boca dele sairia bem onde a Globo montou a partir de 65 a sua sede. Evidentemente isso complicou pela implicância. Mas tinha o Parque Laje antes, então a vingança será maligna. A gente foi maligno. E ali na saída, na Pacheco Leão também teve um problema com os moradores do Jardim Botânico, né, por conta do impacto que ele geraria no próprio Jardim Botânico. Mas era uma ligação importante para você não passar pelo centro. Né? O importante era você desmobilizar aquelas passagens pelo centro. Né? Ela foi proposta pelo metrô também, né? Isso. Pelo metrô Uruguai e Gávea. Isso. E agora parece que na frente vai se consolidar isso, já estão pensando de novo em fazer isso. Hoje é impossível abrir o túnel porque aquela área final do Uruguai foi toda ocupada. Tem um condomínio ali no morro que daria passagem a isso. Mas é uma curiosidade com relação ao plano do Oxiades e ao projeto do Lacerda para Guanabara. Né? Há uma coisa que, só para colocar mais a discussão em pé, aumentar um pouco essa tensão, que é uma outra polêmica do Lacerda, que é a polêmica do Lacerda com Dom Helder Câmara. Né? Eu acho que é importante a gente botar todas as questões na mesa, né? Já que são conquistas e controvérsias, né? Vamos mexer com elas para a gente ter um campo de reflexão um pouco mais amplo. Né? Porque, na verdade, são dois modelos de intervenção naquilo que se refere à ideia das favelas do Rio de Janeiro, e como o Augusto Ivan falou, muitas das retiradas que foram feitas não tinham nada a ver diretamente com as proposições do Lacerda. Tá? Inclusive, hoje de manhã, o próprio Maurício fez referência a várias coisas que você repetiu, tá? Como indicação de pesquisa, que se refere à briga com o Helder Câmara ter sido ancorada na ideia da Praia do Pinto, da favela da Praia do Pinto. A favela da Praia do Pinto, para quem não conhece muito bem essa história, é onde hoje existe a Selva de Pedra, do lado da sede do Flamengo. Né? E era uma situação complicada, porque em frente à favela, do lado da favela, havia um dos clubes mais sofisticados do Rio de Janeiro, um clube de ingleses, o Paysandu, né? E outros clubes na orla da Lagoa, e isso era complicado. Né? E a entrada na briga do Dom Helder Câmara acabou complicando mais a história, e como ele agiu diretamente na Praia do Pinto, e como eles tinham uma questão, a questão acabou resvalando no Lacerda, sem que ele fosse objetivamente o cara que estava envolvido na ideia da Praia do Pinto. Né? A memória dessa favela é tão legal que até hoje, quando você entra no Jardim Botânico em direção à Gávea, olhando à sua esquerda, JJC, abre o Joana Angélica, Maria Angélica. Na esquina da Maria Angélica tem um posto médico. Se vocês olharem lá, está caindo. Se cair, a gente vai perder a memória. Ela é escrita assim, posto médico da Praia do Pinto. As pessoas de hoje que passam por ali nem sabem o que é isso. Você tem que lembrar que dali o posto médico está caindo. Eu já avisei para o pessoal, é melhor consertar aquilo ali para ficar um lugar de memória importante sobre essa relação naquela época. Né? É importante porque o ajuste desses projetos que o Lacerda implementou na cidade
tinha, de alguma maneira, uma discussão que hoje o Maurício colocou de manhã, uma discussão sobre a urbanização de um lado e sobre a eliminação das favelas do outro. E nesse momento, por conta da recuperação econômica e por conta da necessidade de mão de obra e por conta também de um certo ajuste daquilo que era o processo resultante do êxodo rural, que basicamente os nordestinos que vinham para cá, os paus de arara, os deixavam na proximidade do que hoje é a rodoviária, ali na entrada de São Cristóvão, o que evidentemente fez com que eles ocupassem ou fossem importantes no Complexo da Maré, até hoje, agora estão saindo os livros de memória do Complexo da Maré, que acho que é uma das comunidades mais importantes de serem estudadas. Hoje já tem 2 volumes do livro de memória do Complexo da Maré. O Complexo da Maré é muito especial, porque é uma das áreas mais importantes em termos de população do Rio de Janeiro. São 16 comunidades com culturas extremamente diversas e que foram ampliadas exatamente nesse momento, pelo impacto dessas mudanças. É importante também chamar a atenção para isso, porque essa mão de obra, constituída tanto pelo povo que sai das favelas, quanto pelos retirantes, é que criou Copacabana. A verticalização de Copacabana, ela se deu diretamente ligada a isso. E isso se deu ao mesmo tempo que em São Paulo também havia essa pressão dos retirantes lá. Então, esse conjunto de ações, eles tinham muito a ver com o processo de controle dessa massa que vinha do Nordeste e desses que habitavam as áreas da favela. O que evidentemente implica na colocação de uma questão mais geral e mais complicada, que é o porquê dessas pessoas terem ido morar nessas áreas. A gente está trabalhando com as soluções, mas as questões iniciais, elas são interessantes de serem discutidas. Por que esse povo ocupou essas áreas? E evidentemente é porque não havia política pública de habitação, uma série de coisas que antecederam muito e que são quase que orgânicas nessa cidade. A outra coisa que eu acho interessante a gente pensar enquanto intervenções urbanas é fazer uma certa relação com os outros planos. A gente aqui estava fazendo referência a vários outros planos que foram feitos, e é importante dizer que o plano do Oxiades é o único que age sobre a cidade como um todo. Evidentemente que o Pereira Passos tinha a intenção de que o projeto dele fosse além daquilo que é a referência do centro, mas o Agache não. O Agache é um plano preso especialmente a uma área específica, mobilizada pela especulação, que é a área da esplanada do Castelo. Nada contra o plano, eu acho o plano muito legal, eu acho as edificações do plano do Oxiades, aliás, o contraste com o Palácio Capanema é muito interessante, para a gente ver esse tipo de partido que a dimensão da forma da cidade acabou assumindo. Eu sou a favor da fachada do Flamengo, claro. Não tem coisa mais bonita do que a fachada da Praia do Flamengo, em termos da possibilidade de você entender o desenvolvimento da cidade. Mas tem coisas que estão vinculadas a essas particularidades dos planos. E isso é importante a gente entender para ver como o plano do Oxiades tinha uma dimensão muito mais ampla de intervenção do que os outros planos. Talvez por isso ele tenha atacado principalmente a infraestrutura e tenha garantido minimamente que a música de carnaval, que o Augusto Ivan lembrou, de dia faltar água e de noite faltar luz, e há vários depoimentos interessantes, principalmente num livro muito bom que saiu agora sobre a invenção de Copacabana, da Júlia O'Donnell, que é um livraço, acho que era da sua editora, acho que é da editora que você trabalha, o Rodrigo trabalha, que é o Rodrigo, para quem não sabe, hoje de manhã deu um depoimento porque ele era neto do Carlos Lacerda. Ele foi meu aluno, que é enorme prazer ter sido professor do Rodrigo, era excelente aluno,
diga-se de passagem, né? E manteve essa qualidade. Hoje de manhã ele mostrou isso. Tá? E é interessante observar como o plano Doxiades tem um desdobramento até hoje, mesmo que as linhas não tenham tido a mesma referência, mas elas contêm a mesma ideia, né? De interiorização, né? De unidade, de produção de uma organicidade toda própria na teoria do Doxiades, né? Essas são as questões que a gente pode discutir aqui a partir de agora, né? Que agora fica aberto para vocês, né? Discutirem com os dois aqui as coisas que vocês quiserem discutir, tá? Tem o microfone aqui. Antes de vocês falarem, né? Informem o seu nome, de onde vocês são, porque isso está sendo gravado. Bom, primeiro dizer que eu adorei as exposições e aprendi muito, mas estou espantado porque as obras que o Ivan mencionou, como o túnel Rebouças, os outros túneis, elas não faziam parte elas não foram orientadas pelo plano Doxiades, porque ele ficou mais tarde, ficou pronto depois. Quer dizer, qual é o eixo urbanístico, então, que orientou essas outras construções, enfim, já que o plano Doxiades não existia na época? Porque as obras, eu suponho, tinham começado muito antes, né, para acabarem a tempo do mandato. Você quer falar? Bom, posso falar rapidinho. Pelo que eu estive vendo, esses planos eram orientados por uma figura de planejamento, que a gente nem considera um planejamento, chamado projeto de alinhamento. Existe um PEAS, esse projeto de alinhamento da cidade, muitos deles feitos a partir do Agaste já, e foram incorporados na comissão do plano da cidade. Eu acho que o Dr. José de Oliveira Reis era o presidente. O Dr. José de Oliveira Reis, para quem não conhece, é um historiador, foi, né, da cidade, mas um historiador participante, porque ele era presidente, por exemplo, diretor dessa comissão do plano da cidade, que abriu, por exemplo, a Avenida Presidente Vargas. E esses PAs eram feitos naquele momento. E o Doxiades pegou esses planos, encaixou nas... Tem gente até que acha que as linhas policrônicas, com as cores, já estavam nos projetos do plano, da comissão do plano da cidade. Mas, enfim, a origem delas é anterior realmente. Doxiades, me parece que aproveitou, eu não sei, eu não poderia detalhar muito isso, mas ele teve o bom senso de aproveitar, e a ideia sempre foi a mesma. O Rio de Janeiro, como desde os portugueses, é uma estrada que começa no centro do Rio e vai até Santa Cruz, aí vai a Estrada de Ferro, aí vai a Avenida Brasil e continua fazendo a mesma coisa em cima do mesmo lugar. A coisa do Doxiades é muito interessante porque ele faz permear a cidade toda por linhas transversais, né, que cortam a cidade. Ele consolida essa necessidade, digamos, da cidade de não carregar toda a população em cima de dois eixos. Agora, com a Barra da Tijuca, a gente tem a Avenida das Américas, o eixo Américas, que vai dar lá na Presidente Vargas, digamos assim, através do Rebouças, e vai para Santa Cruz, e o outro que é o da Avenida Brasil. O que eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer uma também. O trem, como é que foi tratada a rede ferroviária no Agaste? Você teve a oportunidade de ver algum comentário sobre isso? Eu fiquei curioso. Porque... No Agaste ou Não, no Agaste, desculpa, Doxiades. Tá, só complementar uma coisinha que ele falou antes. O Doxiades não só usa os planos anteriores, esses planos de planos, como ele dá o crédito. Ele chega a colocar a cópia desses viagens. Ele coloca o departamento de urbanismo, né, que era quem coordenava essa comissão. Se não me engano, o Ritmo trabalhava nesse departamento, né? E ele dá o crédito, ele coloca o plano, tem a cópia do projeto. E a rede ferroviária, então, ela aparece tem um capítulo, que é o maior capítulo do plano, que se chama Condições Equísticas, que é esse estudo
Esse estudo detalhadíssimo que ele faz das condições da Guanabara. Ele fala muito da linha férrea, mas fala apresentando os problemas. Tinha uma questão da bitola, cada uma tinha uma bitola diferente, e o compartilhamento do transporte de cargas e de pessoas, que ele considerava um absurdo. Fica meio por aí. Mas ele projeta essa linha que está em azul ali. Nesse caso ele faz um desenho, e o desenho é até bem interessante. Ele faz assim, esse projeto emergencial do metrô, ele diz, vamos pegar o leito da linha férrea que já tem. A ideia era fazer em andares. Então, o trem passaria embaixo, no subsolo, preferencialmente. Não chega a detalhar. Você não tem essas imagens Eu aqui? não sei se faz todas, porque eu achei que era mais rápido hoje. Aí no subsolo, do lado as vias de carro, porque está sempre junto, né? O transporte rodoviário, e em cima edifícios comerciais. Então ele faz um grande viaduto. Esse é o único detalhe mesmo. Mas não tem. Não tem detalhe. Não, é basicamente ele expressa. E aí, no caso a prioridade é a rodoviária e clara e evidente. Eles fazem um levantamento muito minucioso de onde as pessoas vêm, para onde elas vão, quantas pessoas estão viajando nesse sentido. E aí tem um detalhe muito legal, tipo o Maurício falou do Américo Fontinelli, né? Esse cara trabalhava no departamento de trânsito. E eles trabalham muito junto com o pessoal da SEDUG, que é esse pessoal que está levantando os dados, e o Dorsais convence eles de comprar um computador eletrônico, né? Ele compra dois. E aí esses computadores, no final das contas, acabam que nunca são usados, mas esses computadores iam coordenar a sinalização, porque tinha uma questão de coordenar quando cada sinal ia abrir. Chegam a falar em onda verde na época. Então eles compram esse computador para dar. É sempre um discurso da técnica, então dá uma legitimidade técnica a essa intervenção das leis. Posso acrescentar um item à resposta à pergunta do Rodrigo? Eu penso também, não sou especialista em urbanismo nem nada, mas pelo que eu li na época, nem tudo está funcionando. Nem tudo foi planejado ou pensado antes. Houve coisas que foram na hora. A Avenida Marechal Rondon, que abriu, porque eles estavam andando de helicóptero e a 24 de maio era dupla mão. E aquilo era um engarrafamento perpétuo. Então, de helicóptero, eles falaram: e se a gente abrir aqui uma avenida paralela, cortando aqui? Então, vamos fazer isso. Havia muitas coisas também que eram no momento. O Rebouças foi o Marcos Tamoio, que era o engenheiro da prefeitura, que foi encher as paciências do Lacerda com um projeto aqui numa gaveta que a gente podia tentar. Mas a gente não tem dinheiro para fazer esse túnel. Por que não tinha dinheiro? Porque o Departamento de Estrada e Rodagem, que você comentou, o DER, era para estados fazerem estradas. A Guanabara é um estado sem estradas. Então a solução para conseguir essa verba não tendo estrada foi dizer que o Rebouças fazia parte da BR-101. A jogada é o seguinte: você vem ali da Rio Santos, que é a 101, entra na Barra, pega o túnel Dois Irmãos, que vai ser feito depois com o Negrão de Lima, entra na Lagoa, pega o Rebouças, sai do centro da cidade, pega a futura ponte para Niterói e vai embora. Então eles falaram para o governo: nós queremos o dinheiro para fazer um trechinho dessa BR-101 que chama-se o túnel Rebouças. Não pode ter sinal, não pode ter nada. Então foi uma coisa assim muito também de cima da hora. O túnel começou a ser projetado em 64, o início da operação financeira, e foi construído. Então acho que havia esse plano, mas também penso que havia o pragmatismo de agora apareceu isso aqui, vamos fazer. A impressão que eu tive do estudo. Posso dar só acho que Sandra me corrige se eu estiver errado, mas a gente fez uma série de depoimentos que se tornam um livro sobre, enfim, como esse prédio foi construído, tem um pouco para contar, e fomos conversar com o Cerro da Mota, e ele comenta que o Tamoio falou assim para o Lacerda: olha, faz esse túnel que vai dar tempo de você inaugurar. E aí o Lacerda disse: então vamos fazer. Não deu tempo, mas são as jogadas que a gente precisa fazer. Inaugurou o Cascalho. Mais alguma pergunta?
Ninguém quer mais falar? Aproveitei a oportunidade. O pessoal está tímido. Eu posso fazer acho que lembrando um pouco o que o Augusto, quando a gente se encontrou aqui, a gente estava comentando entre as obras que estão sendo feitas hoje e parte desse plano que pode ser ou não executado. O que está acontecendo hoje, talvez seja de interesse das pessoas, que de alguma maneira contemple esse plano, ou nada do que está sendo feito de alguma maneira se acomoda ao plano do Santos? Carioca, são dois projetos. A Grande Carioca usa um pouco daquele traçado desse eixo da Madureira Jacarepaguá. A Transolímpica tem aqui, não estou lembrando para fundo, passando ali embaixo. Lembrando que aqui são esses eixos de o objetivo continua mais ou menos sendo o mesmo, que é empurrar a cidade para crescer, para ela parar de crescer sempre em cima do mesmo lugar. Né? Então esses eixos continuam sendo eixos importantes e estão sendo usados agora. Mas como o desenho da cidade hoje é muito diferente, o planejamento já não atinge mais os objetivos que foram feitos. Né? E nem conseguindo exatamente o mesmo traçado, nem quando construíram a linha vermelha no final da década de 80 para 90, não muda muito. Na verdade, na época da linha verde, eles já estavam fazendo modificações. Pega uma escala, né? Ainda que seja o tamanho dessa mesa, traça uma linha, quando você vê no meio do caminho, está passando em cima de um monte de coisa que você não tinha imaginado. Essa é uma arqueologia boa de fazer, né? De planta. Você superpor para ver onde é que... Esse barco, trabalho, mas é interessante. Com os técnicos aí, tudo que foi feito no Leandro Carlos foi feito com 3 pistas. Quando fizeram para Barra, terminou fazendo com 4 ou 5, fizeram com 2 pistas. Uma parte do engarrafamento que tem hoje para Barra, que quando você sai das pistas construídas no Leandro Carlos ou projetada, você pega o túnel de para Barra, são 2 pistas. Agora eles não estão fazendo com 4 ou 5. Eles diminuíram para 2, porque em vez de fazer 6 pistas, faziam 4. Então, fazia mais quilometragem. E ficou no que ficou. Nesse caso tem a questão do minhocão e tem a questão da universidade. Quer dizer, o projeto Lagoa Barra teve uma complicação, porque é uma estrada que passa por dentro do prédio. Né? Então ele teve uma série de acomodações que, se tivessem 3 pistas, ia produzir um excesso de barulho maior e a correção ia ser mais difícil. Além disso, isso mexeria com a parte de trás, onde estavam os laboratórios da PUC, e tinha um laboratório de energia nuclear, o Van der Graaf, que ficava bem próximo da Lagoa Barra, e ele seria afetado se tivesse mais pistas. Né? Além disso, mais pistas retiraria mais área do minhocão. Né? Os minhocões, aquele minhocão de lá, o projeto dos parques proletários, eram 6, acabaram. Eles fizeram apenas 1 ali na subida da Lagoa Barra. Eram mais 6 até a área da Marquês São Vicente, porque a Gávea era um bairro industrial. Eram muitas indústrias ali, então naquela época havia uma concentração grande de massa de operários que trabalhavam nessas fábricas, então se pensou nos minhocões ali para atender. Então eram 6 naquele pedaço que é o estacionamento da PUC, que é o planetário, eram 6 até lá. De repente mudou a lógica da cidade, a área se valorizou enormemente e os prédios foram evidentemente colocados, né, de lado, e foi refeita toda aquela área, foi feito planetário, etc. E agora estão se construindo ali a base da construção da linha 4 do metrô. Né? A Bia levantou uma questão interessante que sempre me preocupa, que é o processo de comparação do projeto do Oxiares com o Porto Maravilha. Não é? Porque há uma ideia do Porto Maravilha que é meio complicada. Não é? As pessoas acham que o projeto do Porto Maravilha é do Porto, e o projeto não é do Porto. Não é do Porto no sentido da dimensão física dele. O projeto Porto Maravilha é um projeto para a cidade como um todo. E as pessoas ainda não atentaram para isso. Né? Agora estão percebendo os impactos. Né? São Cristóvão, Estácio, né?